Bom dia a todos. Ah, Hoje vamos para um webinar para tratar do assunto modelos alternativos de contratação, pejotização. Já posso falar, Clarinho, ou ainda não? Bom dia. Vamos lá aqui fazer um webinar de hoje sobre modelos alternativos de contratação, pejotização e tendências. É um comitê realizado em conjunto, um webinar realizado em conjunto pelos comitês Legal, Tributário e Regulatório e o Comitê de Capital Humano e Educação. Inicio aqui, né, fazendo os agradecimentos de praxe, aos nossos associados mantenedores da Britain, cujas marcas estiveram amplamente divulgadas no site de abertura, ao meu amigo Anderson Jardim Dávila, vice-presidente do Comitê Legal, Tributário e Regulatório, pela parceria na liderança do comitê, a Daniela Bauab e ao Gustavo Jorge, presidente e vice-presidente do Comitê de Capital Humano e Educação, respectivamente, pela organização desse evento, aos nossos ilustres convidados, o José Daniel Gatti, sócio da prática trabalhista sindical de remuneração de executivos do Matos Filho, e ao Miklos Groff, cofundador e CEO da Company Hero. Uma rápida apresentação institucional aqui da Câmara. A Câmara Britânica de Comércio e Indústria do Brasil, a BRIT, atua no Brasil há 109 anos, sendo o mais relevante fórum da comunidade empresarial e governamental Brasil-Reino Unido para incremento do comércio, investimentos, serviços e relacionamentos bilaterais. Reunimos na Câmara grandes investidores britânicos no Brasil, dos mais diversos setores da economia, além de empresas brasileiras que se engajam nas relações Brasil-Reino Unido. Temos atuação nacional e filiais no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e em Minas Gerais. A Câmara atua através de 13 comitês temáticos, cobrindo temas de agronegócio, comércio e investimentos internacionais, defesa e segurança, economia e finanças, energia, infraestrutura, meio ambiente e sustentabilidade, mineração, riscos e seguros, saúde, tecnologia e inovação, além, é claro, dos comitês responsáveis pelo evento de hoje, legal, tributário e regulatório e de capital humano e educação. Também atua junto à Comissão Consultiva de Advocacy, a CCA, em agendas prioritárias nas frentes de questões climáticas, tributárias e regulatórias, com atenção especial este ano para os 200 anos das relações diplomáticas e comerciais entre Brasil e Reino Unido e para a COP30, que acontecerá, no Pará. Todas as atividades que realizamos seguem e reforçam a missão da Britain de promover os negócios bilaterais, atuando para que haja ambientes empresariais e sociedades diversos, inclusivos, prósperos e sustentáveis, servindo aos associados e contribuindo para o crescimento do comércio, da indústria, dos serviços e dos investimentos. Convido a todos a visitarem o site da Britain, www.britain.com.br, e participem dos nossos próximos eventos. Para dar sequência aqui ao nosso webinar, passo a palavra aqui ao meu amigo Anderson Dávila. Boa, obrigado, Leonardo, pela introdução. É, Gostaria de apresentar os nossos convidados na sequência, mas antes de avançar, só algumas informações sobre a dinâmica do nosso webinar. Para quem não sabe, o evento ele está sendo transmitido ao vivo no canal do YouTube e aqui pelo Zoom, né? A gente está em tempo real. O webinar de hoje ele terá duas apresentações pelos nossos especialistas. Na verdade, a gente vai fazer um bate-papo aqui sobre a temática. As perguntas elas deverão ser enviadas através da ferramenta Q&A aqui da plataforma Zoom. A gente, durante o evento, vai fazendo essa curadoria e depois, ao final, a gente direciona as perguntas conforme vocês venham a enviar aqui para os nossos convidados. Para as perguntas, a gente pede que vocês indiquem o nome e a empresa, né, no momento de fazer a pergunta. Vai ser feita uma curadoria desses questionamentos, o que a gente não conseguir responder aqui durante o bate-papo, naturalmente a gente consegue responder ao término do nosso evento por e-mail. Seguindo para a apresentação, então, dos nossos especialistas, a gente tem hoje, como o Leonardo já adiantou, a presença do José Daniel Gatti Wegner. O Daniel, ele possui mais de 15 anos de experiência em direito do trabalho,
com foco em consultoria estratégica e no apoio em litígios para clientes internacionais. Ele já trabalhou na Argentina, Estados Unidos e Japão, tem uma larga experiência internacional e permite prestar um aconselhamento aqui personalizado em matéria trabalhista de um modo comparado. O Miklos Groff, nosso estimado amigo, presente hoje aqui nesse bate-papo, ele tem mais de 15 anos de atuação no mercado financeiro, empreendedorismo e em projetos globais de inovação, tendo formação em economia e mestrado em contabilidade e finanças. Ele é cofundador de startups que tiveram Success Exit recentemente. A primeira delas foi a Fundacity e a segunda a Nosso Capital. E hoje ele é cofundador e CEO da Company Hero, que está no mercado há 7 anos. Então, dando Obrigado. finalmente início. Obrigado, Bom Miklos. dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Dando então aqui andamento para a abertura do nosso painel, né? Hoje a gente vai discutir modelos alternativos de contratação, pejotização e tendências no Brasil. Na nossa visão aqui, né, esse é um tema que tem ganhado cada vez mais relevância no cenário atual, né, em que as empresas e os profissionais eles têm buscado formas mais flexíveis de trabalho, sem abrir mão, naturalmente, da segurança jurídica, da eficiência, da sustentabilidade dessas relações entre pessoas e a empresa. E aí a gente vê, né, essa figura da pejotização e outros modelos também alternativos de contratação que vêm aparecendo, que desafiam o modelo tradicional de emprego, que é o modelo que a gente mais conhece naturalmente, dado o nosso sistema jurídico, e levam discussões importantes sobre tributação, benefícios, gestão e até mesmo cultura organizacional. Então, nosso objetivo hoje é explorar essas diferentes perspectivas, né, jurídicas, empresarial, de gestão, para entender melhor onde estão esses limites e os riscos e as oportunidades nesse novo contexto que a gente tem de novas formas de trabalho com foco na pejotização. A ideia é que o Daniel ele traga a perspectiva jurídica e regulatória e o Miklos, por sua vez, a experiência de empresas, né, e a realidade de quem lida com esse modelo no dia a dia. Então, acho que para iniciar, né, antes de entrarmos nas discussões práticas empresariais, acho que vale uma introdução sobre o, digamos, o pano, né, de fundo jurídico envolvendo pejotização. Esse termo é largamente usado, mas nem sempre ele é compreendido, né, pelo seu real significado, e ele traz algumas características aqui que podem eventualmente se confundir com uma relação de emprego. Então, eu queria escutar do Daniel, se ele poderia contextualizar para a gente o que significa pejotização no Brasil e como o judiciário tem entendido esse tema na prática. Obrigado, Anderson. Obrigado também ao presidente Leonardo. Cumprimento aqui na pessoa dele na oportunidade de falar sobre esse tema na Câmara. Também cumprimento aqui o Anderson, que além de vice-presidente é meu sócio aqui no Matos Filho. Nós trabalhamos bastante, inclusive nesse tema ele sempre me liga para falar, para entender o que está acontecendo, para a gente discutir e os impactos disso em relação às empresas, em relação às transações, né? E ao Miklos, né? O Miklos aqui da Company Hero, que eu já tive a oportunidade de conhecer antes. Então é uma alegria estar podendo falar sobre esse tema e que, de fato, acho que nos últimos aí 3, 4, 5 meses, né, eu falei em diversas plataformas, em diversos eventos aí sobre o tema, não só eu, como muitos operadores aí do direito que trabalham com o assunto. Bom, eu acho que assim, antes de falar propriamente do cenário atual, do que está acontecendo, a gente precisa dar um passo atrás para entender se está todo mundo na mesma página, né? Então, a gente fala muito do vínculo de emprego. O que é o vínculo de emprego? Acho que, por incrível que pareça, apesar de ser um tema que já está consolidado há décadas no Brasil, em termos de legislação, ainda existe muita dúvida do que é considerado um empregado ou não é considerado um empregado. Então, é importante que todos saibamos o seguinte: existem elementos específicos que estão na lei trabalhista que definem o vínculo de emprego. Quais são esses elementos? São os quatro principais elementos. Primeiro, a pessoalidade, ou seja, eu não posso transferir, né, a minha atividade para uma outra pessoa para executar. Se o Anderson me contratou, o Miklos me contratou, ele espera que o Daniel execute as atividades e eu vou ter que executar essas atividades. Eu não posso pedir para um terceiro executar no meu lugar. Então, isso é o elemento que eu poderia dizer que é o mais próximo da ideia de pessoalidade, tá? Obviamente, por se tratar de trabalho, eu tenho que ser remunerado por isso. Então, a gente fala que existe uma onerosidade, ou seja, tem que ser remunerado em relação ao trabalho, né? O trabalhador voluntário, por exemplo, não é um empregado. Ele não recebe por aquilo
que ele está ajudando, tá? Existe também um outro conceito, um outro elemento que é importante, que é a habitualidade. Eu tenho que prestar esses serviços com uma determinada frequência, que hoje, na jurisprudência, se entende o seguinte: se você presta serviços para uma determinada empresa por mais de 3 dias na semana, né, pelo menos 3 dias da semana, existe grande chance de se entender que, então, existe a habitualidade naquela prestação de serviço. Então, você formou esses três elementos, mas para pejotização, o mais importante de todos esses elementos não é nenhum desses, é a subordinação. E aqui que tem uma zona cinzenta, porque o que é estar subordinado? O que é o controle sobre uma determinada atividade? O que é determinar, né, ou estabelecer regras e isso ser considerado subordinação? Então, no judiciário trabalhista, até hoje tem uma zona cinzenta em se determinar o que é subordinação ou não é subordinação. Claro que existem exemplos claros no dia a dia que não foge muito do conceito de subordinação. Por exemplo, jornada de trabalho. Se eu peço para uma pessoa para ela comparecer na minha empresa de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 da tarde, eu estou determinando um horário para ela. Se ela não tem flexibilidade para gerir o próprio tempo dela, obviamente essa pessoa está sob o controle de outra, né, outra pessoa, no caso da empresa. Então, esse seria um elemento que justificaria a existência da subordinação. Mas a discussão que eu acho que as relações de trabalho tomaram ao longo do tempo, e conversando com o Miklos vai falar um pouquinho da ruptura, né, do modelo tradicional de trabalho. Essa questão de estar subordinado, de ter flexibilidade, de ter autonomia em relação à execução das atividades, do serviço, mudou nos últimos 5, 10, 15, 20 anos, né? Principalmente nos últimos 5, 10 anos, né? Então, acho que por conta da flexibilidade necessária, né, das atividades empresariais, por conta da flexibilidade e do equilíbrio que muitas vezes o próprio trabalhador ou o próprio indivíduo requer, né, para executar as atividades que são profissionais e atividades que são pessoais, então tem um equilíbrio, né, um balanço da vida profissional pessoal, né? E as outras necessidades que são ligadas à questão de remuneração, questão de custos, questões de pagamentos e etc. Tudo isso acabou alterando alguns paradigmas em relação a essa forma que sempre foi uma forma tradicional de contratação de pessoas, né? Ou seja, ou você é empregado ou você não é empregado, né? E aqui, trazendo mais o contexto jurídico, acho que o Miklos vai abordar mais a parte empresarial, né? A parte que trata das dinâmicas das relações empresariais, mas essa dinâmica empresarial resultou em mudanças do ponto de vista jurídico. Então, tinha lá a visão clássica do que deveria ser a relação de trabalho, que seria a relação de emprego, que deveria ser formada pelos elementos que eu mencionei para vocês, principalmente em relação à questão da subordinação. Lembrando aqui, acho que é importante deixar claro para todo mundo ficar na mesma página. Os elementos aqui eles são cumulativos, não basta ter um único elemento e isso configura o vínculo de emprego. Não, eu preciso ter a pessoalidade, eu preciso ter a onerosidade, eu preciso ter a habitualidade, eu preciso ter a subordinação, tá? Configurados esses elementos, eu tenho o vínculo de emprego. Então, fugindo dessa lógica, o que começou a surgir? Lá atrás, começou a se falar de terceirização. Mas a terceirização no Brasil sempre foi muito engessada. Tanto é verdade, e por incrível que pareça, é chocante isso, mas o Brasil não teve uma lei sobre terceirização até 2017. E 2017, se o advogado aqui não é ruim nas contas, estamos falando aqui de 5 anos, 8 anos atrás. O que regia a terceirização no Brasil, em tese, era um precedente do Tribunal Superior do Trabalho, que, se eu não estou equivocado, aqui é de 1994, que era a súmula 331, que ainda existe, ela foi modificada em determinados pontos, mas era a súmula 331. E lá naquela lógica anterior, era muito engessado para as atividades empresariais, porque ele falava o seguinte: olha, se você tem uma atividade fim, você não pode terceirizar essa atividade fim. Mas as atividades meio, ou seja, aquelas atividades que são acessórias ao objeto principal da atividade econômica que você exerce como empresa, você pode terceirizar. E aí, né, caía naqueles exemplos clássicos de, por exemplo, limpeza, segurança, né, TI, né, que eventualmente, né, não era o objeto principal dessas empresas, salvo, claro, se eu sou uma empresa de segurança, se eu sou uma empresa de limpeza, se eu sou uma empresa de prestação de serviços de tecnologia, né? Mas ao longo também, e aqui o Miklos, eu acho que ele vai abordar, ele tem uma ruptura daquilo que é considerado atividade principal, atividade que é atividade acessória, tem uma zona cinzenta e o judiciário não soube enfrentar. Só em 2017 tem a reforma trabalhista, e aí foi em conjunto com a reforma trabalhista, também teve uma lei
né? Que foi que passou a valer, que era a Lei 429, perdão, que daí ele é um marco em relação à terceirização, que ele fala o seguinte: olha, a terceirização, primeiro, além de estabelecer regras de da terceirização em si, que não existia até o momento, ele fala, pode se terceirizar absolutamente tudo, tanto atividade fim como atividade meio. E isso foi um primeiro gatilho, então, para legitimar a contratação de pessoas jurídicas. E aí a pessoa jurídica poderia ser tanto grandes empresas, etc., como a pessoa jurídica unipessoal, que daí começa então a cunhar o termo da pejotização, né? Pessoas que passam a prestar serviços, muitas vezes relacionados à atividade fim de uma determinada empresa, que são PJs, né? E começa uma discussão nesse sentido. Isso pode ou não pode? Isso está valendo ou não está valendo? Qual que é o limite de ter efetivamente a possibilidade de eu contratar PJs para executar a atividade da minha empresa? Quando sai a lei, né, 13.429, tem toda uma discussão no cenário brasileiro, acho que muitos de vocês devem se lembrar disso, né? Partidos, né, entidades de classe, né, tomam as medidas jurídicas nesse sentido para justificar, para duvidar, né, se a nova lei que havia sido feita, se ela é constitucional ou não. Mas aí o Supremo Tribunal Federal, naquela época, julga que a nova lei era constitucional e que havia, de fato, era lista a possibilidade de fato terceirizar as atividades fins de uma empresa. E ele faz uma ressalva ainda, né? Isso só para os nossos advogados de plantão, né? E para quem tem mais interesse em conhecer, estamos falando aqui do tema 725 e da DPF 324, tá? Nessas duas decisões, ele define, então, a constitucionalidade da terceirização, em primeiro lugar, e em segundo lugar, ele fala o seguinte: olha, você pode terceirizar, não vejo problema nenhum, desde que você siga com os critérios que estão, as regras que estão na lei, porque para terceirizar também tem regras que devem ser seguidas, e isso não exime a pessoa que está terceirizando de que, eventualmente, se verificada a existência dos vínculos de emprego, principalmente a questão da subordinação, seja reconhecida a fraude trabalhista. Ou seja, eu contratei como terceirizado, eu contratei uma PJ, que na verdade é um terceiro ali, mas se tratado essa pessoa como um empregado, eu devo entender, então, que na verdade você está fraudando a lei trabalhista e aquela pessoa deveria ser reconhecida como empregado, né? Mas aqui, qual é o ponto importante que a gente tem que lembrar? Tem uma primeira sinalização dos tribunais, e principalmente do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a terceirização e o uso de PJs, independente da formato que seja, né, ele é válido, né? O único problema aqui tá bom, desde que não haja a existência do vínculo de emprego, né? Não só essas duas decisões, mas tem uma outra decisão também que trata das atividades intelectuais, tá? Que tem uma lei, que é o artigo 129 da Lei 11.196, que é de 2005, que fala da prestação das atividades dos serviços intelectuais personalistas por meio de PJ. E tem uma ADC, ADC 66, que fala também o seguinte: olha, não vejo problema nenhum no que está nessa lei, no sentido de que eu posso contratar serviços pessoais, intelectuais, personalíssimos, né? Por meio de pessoas jurídicas, legitimando o quê? Por exemplo, um advogado que presta serviço por PJ, um médico que presta serviço por PJ, e assim por diante. Mas também fazendo uma ressalva, desde que não sejam constatados os elementos do vínculo de emprego. E aí começa um embate, que eu não vou me estender muito aqui, porque eu quero escutar também um pouquinho da parte empresarial, mas que vai culminar na onde a gente quer chegar hoje, que é no momento atual de discussão do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais. Começa um embate muito forte entre o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior do Trabalho. Por quê? Porque, de um lado, começa a se discutir, então, da vontade de contratação das partes. Leis, o que quer dizer isso daí? Poxa, uma determinada pessoa, um médico, por exemplo, um profissional com alta capacidade de conhecimento intelectual, etc., dos serviços especializados que executa, né? Eu pensei no médico, mas pode ser qualquer outro serviço nesse sentido. Pode ser um profissional de TI, por exemplo, que tem uma especialização incrível em relação a serviços de tecnologia e infraestrutura tecnológica, né? Ele fala, eu quero prestar serviços na forma de PJ, né? E depois tem, por motivos diversos, essa pessoa entra na Justiça do Trabalho e pede reconhecimento do vínculo de emprego. Aí começa uma discussão por parte da empresa. Mas espera aí, a gente combinou lá atrás, você sabia o que você estava fazendo,
E agora você está questionando a forma de contratação, a maneira alternativa que nós resolvemos, em vez de ser empregado, contratamos dessa forma. Você concordou lá atrás sobre isso. E agora você está falando que não é mais, quer empregar, né? E aí começa uma discussão. A Justiça do Trabalho, normalmente, né, historicamente, mais protetiva em relação aos trabalhadores, né? Muitos entendendo ali que, se existem os elementos, né, ainda que fracamente, porque a questão de subordinação a gente vai tratar depois melhor, acho que o Miklos vai trazer um pouco disso nos exemplos dele. Mas o que que é de fato estar subordinado? Todos nós estamos subordinados de alguma medida, né? Todos nós estamos subordinados. Quer dizer, qualquer índice, qualquer elemento que indica um momento de subordinação significa que então eu sou necessariamente o empregado? E começa esse embate: o que é subordinado, o que não é subordinado, o que é empregado, o que não é empregado, o que valeu lá atrás, o que foi concordado entre as partes ou não, se isso é válido ou não é válido, e começa uma discussão. E começa lá. Aí tem um instrumento processual de reclamação constitucional. Tem decisões já, né? Não entrei em detalhes aqui, mas tem decisões do Supremo Tribunal Federal, além dos que eu mencionei, de primeira turma, segunda turma, entendendo pela regularidade de determinadas formas de contratação, inclusive envolvendo esses dois exemplos que eu dei para vocês, médico e advogado, né? E aí fala assim, o STF já decidiu, eu posso fazer esse tipo de contratação se a outra parte estiver de acordo e tiver capacidade para fazer essa contratação. Por que que agora estamos anulando essa forma de contratação? Por que que estamos entendendo que agora essa pessoa é empregada? E começa um embate. Aí vai reclamação constitucional para o STF, milhares de reclamações constitucionais para o STF. Aí o STF manda o Tribunal Superior do Trabalho executar de uma forma, o Tribunal Superior do Trabalho executa de outra forma, tem juiz que segue, juiz que não segue, e chegamos no embate, que eu vou parar um pouquinho, mas que é justamente isso. Tá um caos, porque não tem uma definição específica de quando pode ser feito e de quando não pode ser feito, e a gente precisa de uma decisão nesse sentido para criar mais segurança no cenário que a gente vive hoje, cenário empresarial, cenário das pessoas, enfim, jurídico propriamente dito, tá? Então eu pauso aqui por um momento, tá? Mas eu quis trazer esse panorama inicial para que a gente saiba exatamente onde é que estamos e depois vamos discutir o ponto que está sendo agora em debate aqui, que é o tema 1389 e o tema 1291, que está em discussão na STF, que trata das formas de contratação, né? E a gente vai falar sobre isso depois. Então, Anderson, acho que como primeira fala, que eu já falei bastante, eu paro por aqui. Muito bom. Anderson, eu posso pegar o gancho e tocar um ou Per- outro ponto que o Daniel Perfeito, eu ia trouxe? falar exatamente isso, Miklos, porque aqui Porque, o Dani ele trouxe todo um contexto aqui jurídico de onde a gente está, mas perfeito. e na prática, né, para você, como que isso funciona do Aí, outro lado? já vamos lá, mas vamos um pouco atrás, tá? Tu falou muitas coisas do elementos do trabalho, que definem trabalhista, me remete muito àquele mundo de industrialização onde a gente estava vendendo horários, unidades de nosso trabalho aqui. Desculpa, prazer estar aqui, muito obrigado. Amo realmente esse tópico e me empolguei um pouco entrando no tópico e agradeço o convite. Mas vamos voltar para lá. Tu citou vários elementos que definem subordinação, enfim, que seria um trabalhista. Que, ouvindo você, e claro, já li várias vezes sobre o trabalho como PJ há mais de uma década, contrato PJ, os clientes são PJs, e acho ainda estamos usando muitos termos antigos. E vou explicar um pouco um panorama antes, dois, três slides, para a gente debater um pouco, será que a gente está usando a linguagem correta? Então, vou compartilhar dois, três telas com vocês aqui, para enfatizar meu ponto. E quero falar um pouco é que trabalhando como PJ, com PJs, empregando PJs, passei muito tempo refletindo sobre essa tendência. A gente fala muito sobre tendências de tecnologia que estão mudando a nossa vida de trabalho, de vida, mas também estamos vendo uma mudança de forma que a gente está trabalhando. A gente está saindo naquela época de industrialização, onde unidade de trabalho foram contratados por empresas, que eram todos iguais, que tive que trabalhar, e hoje a vida, o mundo é muito mais em volta de entregas, de resultados. Pessoas querem ganhar mais, querem crescer, querem participar no upside, com bônus, talvez trabalham local, internacional. O capital intelectual é muito internacional, tem muito mais mobilidade.
Isso não era assim na época de industrialização. Tu era fixo lá, ao lado da fábrica, podia trabalhar lá no outro, o pagamento era igual, e tu fui pago para ficar preso dentro de lá. Mas por N motivos isso mudou. Um dos principais é a globalização, que trouxe muito competição para as empresas. Tem que agora inovar, trazer o melhor talento. Talento também ganha mobilidade com a internet, digitalização, não vou repetir essas coisas, é meio óbvio. Então, eu sinto que a gente está ainda utilizando trabalhos um formato de trabalho e termos desse mundo antigo para tentar encaixar uma nova regra em volta de um vácuo que foi criado com esse erosão desse pacto, porque durante a industrialização, por excelentes motivos, tá? Os trabalhadores ganharam mais direitos para receber o mínimo necessário para sobreviver por aquele unidade de trabalho era meio homogêneo e receberam o máximo que podem trabalhar para terem um pouco de descanso. Aí a empresa cedeu isso, o trabalhador ficou mais feliz e o governo entrou para intermediar, ganhando aquele taxinha que a gente chama imposto, em cima para também entrar com certos benefícios para eles. Saúde, previdência, segurança, melhores práticas, entre outros. E agora esse mundo é bastante diferente. Então, nós estamos vendo uma erosão, talvez um colapso geral desse pacto mundialmente. Isso não é só Brasil, isso é realmente internacional, que gerou essa necessidade para ter novos debates. E que é bom que a STF, advogados aqui e também parecidas discussões estão acontecendo na Europa, outros países da América Latina estão acontecendo, mas ouvindo um pouco, Daniel, as palavras utilizadas, eu ainda vejo que a gente está tentando encaixar um círculo dentro de um quadrado, ou vice-versa, que talvez a gente tenha que ter um olhar holisticamente diferente aqui, porque o jogo mudou, o talento é móvel, o talento quer ganhar mais. O talento não quer trabalhar o máximo de horas para ganhar o mínimo de remuneração. Ele quer poder ao máximo, quer ter a escolha dos benefícios. E, enfim, e isso estamos vendo nos números. Uma em 10 de cada nova oportunidade hoje é PJ, tá? Eu não fui falado, não posso usar a palavra vaga, tá? Mas é oportunidades nascendo são PJ e 30% do força de trabalho estão trabalhando assim. Só entre 2022 e 2024, 5 milhões de CLTs viraram PJ. Dentro da minha própria empresa, temos 50 CLTs, 100 PJs, e tem todo mês alguém que está querendo virar PJ, mas temos alguns requisitos internos. Depois a gente fala sobre as coisas de como eu lido com PJs aqui dentro. E tem uma outra pesquisa da Datafolha, que 59% preferem trabalhar por conta própria, tá? Então, nem vou pular muito ainda nos outros slides, porque eu queria devolver um pouco a bola para Daniel para te perguntar, cara, será que a gente está tentando ainda usar os mesmos termos para um modelo que talvez deveríamos pegar uma página branca, parar de tratar a sociedade como todo único, talvez tem cohorts diferentes, pessoas que vendem unidades de hora por plantão, profissionais mais móveis que querem ganhar mais que o mínimo. Como tu vê essa linguagem sendo atual ainda nos debates aqui? Primeiro eu concordo com absolutamente tudo que você disse, Miklos. A metáfora que você fez, que a gente está tentando encaixar um círculo num quadrado, para mim representa exatamente o cenário. A gente tem um anacronismo, né? Sendo conceitualmente correto aqui, do ponto de vista do que está sendo interpretado da realidade em relação ao que a gente tem do ponto de vista histórico. Eu acho que, para ser verdade, né? Pensando no direito como um todo, a gente não foge muito disso, né? Na verdade, a justiça está sempre correndo atrás da realidade. A realidade é mais rápida do que a justiça. Não à toa, né, que a Justo. justiça às vezes ela tem que determinar
ela tem que se fazer na função, muitas vezes, equivocada, né, dentro de um pacto federalista do legislativo para determinar regras, enquanto o legislativo, o Congresso Nacional, não define o que deve ser feito ou não deve ser feito. O grande processo de inovação deveria ser feito pelo Congresso Nacional, já que a nossa sociedade está baseada no Estado Democrático de Direito, na ideia de que nós devemos seguir as leis, né, e as leis devem ser democraticamente discutidas, votadas, né, sancionadas nesse sentido. Então, o Congresso deveria ser mais ágil. Então, e aí, o Congresso não está sendo ágil, não está sabendo refletir a realidade que você corretamente colocou. Número um. Número dois. O Judiciário, então, ele tem que fazer uma emenda para tentar resolver os problemas do momento. Só que daí ele tem diria que uma liberdade aqui de criação restrita, que ele também não pode inventar muito, né? Então ele tem que partir dos Justo. conceitos do passado ou dos conceitos existentes, né, para poder definir novas regras. Mas eu concordo, Nicolas, eu acho que esse é um ponto importantíssimo. Se a gente estiver pensando, né, a reforma dos modelos atuais de contratação a partir de uma mentalidade do passado, no momento que nós mudarmos para a regra nova, já estamos no passado de novo, Exato. É tipo, a gente está né? reinventando ruas para atender cavalos, porque a gente andava Isso, de cavalo, então vou ótimo, fazer ótimo. rua para melhorar para carro, que na verdade vou É, partir das necessidades do cavalo. Então nem seria é. mais concreto, seria talvez de grama nessas ruas e não funcionaria para andar direito um dia de chuva. Sem dúvida. A Enfim, gente devia pensar, utilizando a mesma metáfora, qual que é o futuro, pensando que vai ter carro voador no futuro. A Embraer fez um carro voador aí, né? Então, é uma realidade daqui 50, 100 anos, né? Como é que vai perfeito. ser o carro voador, né? Qual que é a norma que a gente vai ter que pensar para o futuro, né? Então, eu acho que a gente tem uma dificuldade nesse sentido, eu estou de acordo com você. Mas, pelo menos, né, eu fico feliz do ponto de vista como operador de direito e também como advogado, né, que está todo dia trabalhando com as empresas e veja, é uma realidade que afeta demais as empresas, seja para as empresas que já estão sedimentadas no Brasil, que estão preocupadas com os investimentos, estão preocupadas com as contratações, estão preocupadas com a forma de prestação da atividade empresarial de uma maneira que seja eficiente, né? Então, eu acho e também dos investimentos externos, o Anderson pode falar aqui, né? A gente trabalha bastante no Matos Filho com transações e sempre esse tema acaba sendo um objeto de discussão. Ontem mesmo, era à noite, né? 7 da noite, 6 da noite, eu estava numa discussão dentro de uma operação em que tinha uma empresa que tem muitas pessoas jurídicas contratadas e a gente ali estava tentando identificar o quanto daquele risco efetivamente poderia se tornar um risco materializado de reconhecimento de vínculo e poderia ser um problema, um entrave para a transação em si, né? Mas quando, olhando para a realidade do dia a dia do que faziam esses PJs, né? Se eu entender conservadoradamente o que está na lei, eu falo, puxa, pode ser que tenha subordinação aqui, então se essa pessoa entra com uma ação trabalhista, ele vai ganhar o vínculo, né? Só que, dentro do que você mesmo falou, Miklos, essa realidade já não existe mais. E essa questão de subordinação, como eu mencionei, ela precisa ser reenfrentada, né? O que é estar subordinado? Qual que é o limite da subordinação? Ou antes disso, em vez de discutir esse elemento, o que as pessoas concordaram em fazer? Qual que foi o acordo das partes? Por que nós respeitamos o acordo das partes e seguimos dessa forma? Perfeito. E aqui, voltando para a sua pergunta, Anderson, sobre como a gente lida isso no mundo empresarial, eu acho assim, tem os riscos jurídicos que precisamos atender, mas o risco não nasce simplesmente por talvez uma interpretação jurídica que daria embasamento, mas também entender e deixar seus trabalhadores felizes. Tem um outro slide mostrar para vocês, dá para ver a minha tela, que é muitos PJs viram PJs, mas ainda tem seus desafios. O Men2 não está conseguindo lidar com essa nova, vamos dizer, administração que eles têm que fazer, esse batata quente. De ok, agora eu preciso abrir meu MEI, preciso declarar nota, agora eu preciso fazer a declaração. Porque antes, no CLT, isso funciona no modo automático. Tu recebe já líquido, cai na conta, posso gastar com diversão e moradia.
certos benefícios já foram contratados, 70%, desculpa, seguro de saúde, etc., VT, VR, etc., etc., férias, previdência, governo, empresa, em teoria, está contratando para você, mas para PJ, e não todo PJ, tá? Porque cada vez mais vejo empresas entregando benefícios para seus PJs aqui, e posso depois contar um pouco como a gente faz, mas ainda muitos não sabem, não fazem, e 7 fica sem seguro de saúde e previdência, que é grave, tá? Isso é realmente um problema grande, mas está mudando muito. Quando eu cheguei no Brasil 11 anos atrás, eu fiz minha primeira proposta para alguém em PJ, mas eu tive que falar com tom baixo, assim, porque parecia que eu estou fazendo uma oferta clandestina. E aí a pessoa perguntava como é isso, eu tive que montar um Excel, falar de quatro mãos. Aí a pessoa fala, não, mas meus pais falaram que isso tá errado, não é bom. Ainda vem essa geração que eu trabalho nesse formato, que veja com muito mais olhos, mas isso mudou muito. Nesses 10 anos talvez após pandemia particularmente, cresceu bastante. Mas os desafios existem e o risco trabalhista, gostaria de dizer, é vinculado sim se a empresa não endereça os desafios de uma forma sábia. Onde tem dor, terá problema, tá? Então, isso eu quero dizer. Vamos olhar uma outra mapa aqui. Entenda suas PJs, tá? São profissionais iguais a CLT, eles também trabalham, são profissionais, criam coisas, e eles também querem que a parte administrativa de receber está ok. Eles querem, em algum formato, ter seus seguros e benefícios, saúde, vida, previdência, querem conseguir crédito, adiantamento, consignado, ou um crédito para comprar um imóvel, que funciona muito bem no mundo CLT, porque todos os atuadores de seguradores, bancos, etc., têm seus processos alinhados ao mundo CLT. Quando o PJ vai lá, quero comprar uma casa, cadê seu payslip, seu sempre falo essa palavra, honorite, aquela, enfim, statement? Cadê? Ah, não, eu tenho um extrato que mostra quando está caindo da renda. E os bancos estão começando a entender, mas essa é a dificuldade. E PJs que não queriam ser PJs, não têm ajuda com isso, vão reclamar sim. Então, aqui, empresa tem que escutar quem gostaria de ser PJ, quem é apto a ser PJ, como eu, como empresa, posso ajudar em trazer leveza e enfrentar esses desafios. E, enfim, último slide, mas quero deixar muito claro que isso não é uma tendência, isso é que é para ficar. E acho que a gente tem que olhar como pessoas que contratam funcionários e talento, vamos falar talento de diferentes modelos, ah, como a gente vai olhar para esse tema, porque vai ficar aqui. Esse não é algo, uma tendência de TikTok de curto prazo, a água estando andando para lá. Eventualmente vai virar um Grand Canyon, realmente criando uma nova avenida com o tempo, com buy-in do governo, com reguladores, tipo, com todos os profissionais jurídicos, RH e os profissionais, vamos ter um novo sistema que ainda não tem. Mas, por enquanto, está uma zona cinzenta e gera bastante incertezas para pessoas que contratam, pessoas que trabalham dessa forma e fazendo um pouco auto-marketing de 1 minuto. Company Hero faz isso, é um super app para esses profissionais, para fazer setup das empresas deles, contratar seguros, ter o suporte, futuramente previdência, crédito. Estamos querendo criar um crédito consignado, PJ, tudo dentro do mesmo app, mês começando sua jornada de graça, abertura, nota, DAS e fins. A gente trabalha com 40 operadoras e seguradoras para trazer todos os tipos de seguros para descomplicar, lembrando a pirâmide das necessidades. E para quem contrata, a gente tem um ERP para automatizar as idas e vindas de notas, logocontratos, admissão, pagadoria em breve, IA para conferir esses dados, e outro lado, um app gratuito para a PJ
poder mandar a nota, receber, resolver suas dúvidas e pendências referente ao CNPJ deles. A gente atende uns 55 mil PMEs e PJs, e aqui na Hero estamos em 150 pessoas, 100 PJs e 50 CLTs. Então, falamos um pouco, acho, sobre a perspectiva de contexto jurídico, empresarial, que está acontecendo. Passo a bola para você, Anderson, para guiar os próximos tópicos. Boa. Quando você fala aqui, Miklos, em remuneração, uma dúvida que eu fico é com relação aos benefícios, né? Porque numa relação de emprego é muito usual você ter um arranjo ali de benefícios para os empregados, né? Num contrato de trabalho, mas que é um pouco diferente conceitualmente numa pessoa jurídica, em que a natureza dessa relação, como a gente vem falando aqui, ela acaba sendo diferente. Então, aí vem Sim, uma pergunta para o Daniel, na verdade, né? Como que a gente costuma ver, sob um viés jurídico, e como os tribunais veem essa questão de benefícios para uma pessoa jurídica? Isso pode, eventualmente, enfraquecer um pleito de que se trata de uma relação de natureza PJ, versus uma relação de emprego por conta só dos benefícios que são garantidos a uma contratação PJ? Ótima pergunta, Anderson. E eu acho que vai ao encontro que a gente viu no Q&A aqui da Câmara, né? Eu acho que o William Nobre aqui da Brunel fez essa mesma pergunta, né? De como é que a gente trata essa questão dos benefícios, né, dentro de uma relação com uma pessoa jurídica? Então, primeiro eu vou dar a má notícia, né? Quando a gente dá esse tipo de benefício para uma pessoa jurídica, normalmente é considerado, então, que aquela pessoa não é só uma pessoa jurídica, ela é um empregado porque ela está gozando de benefícios que, em tese, são devidos ou participam, né, da relação típica de emprego, né? Por quê? Por que que eu estou dando um benefício para a pessoa se ela é autônoma? Se ela está prestando aquele serviço por própria liberdade, dentro das formas de contratação, por que que eu preciso pagar benefício? Ou, de outra forma, né, como é que a Justiça do Trabalho tecnicamente enxerga isso daí? Ele entende que aquela pessoa jurídica, aquele indivíduo, tem uma subordinação a partir de uma dependência econômica. Por quê? Porque ele fala assim, bom, essa pessoa, na verdade, não é pessoa jurídica, ela é uma empregada. Por quê? Porque ela depende, por exemplo, que a empresa que o contratou forneça esses tipos de benefícios para poder executar as atividades dela, né? Então, hoje, se eu falo, por exemplo, né, se eu estou dentro de uma reclamação trabalhista, né, ou dentro de uma investigação conduzida pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, né, e lá mostra que uma PJ ganha benefícios específicos, como vale alimentação, como o Miklos falou de outros, né, de crédito, de, enfim, de qualquer outra coisa nesse sentido, saúde, vamos falar, seguro de saúde, saúde, plano de ou saúde, né? preferido benefício. Né, que é o preferido, né? Então aí tem esse pensamento que eu concordo com o Miklos, conservador, no sentido de falar, bom, Desculpa, essa até na pergunta do pessoa William, aqui, a questão, por exemplo, da própria vale refeição, alimentação, que eu acho que é algo recorrente também. é isso, é isso. Vale alimentação, vale refeição, plano de saúde, né? Os créditos, enfim. Esses benefícios, né, hoje são interpretados pela Justiça do Trabalho como benefícios típicos que são concedidos dentro de uma relação de emprego e, portanto, se existe né, esse benefício, né, e existe uma reclamação, essa pessoa, eventualmente, ela pode pedir o vínculo de emprego na Justiça do Trabalho. Há esse risco, né? E aí surge, por exemplo, pessoas incríveis como o Miklos, que está pensando além, falando assim, onde que está o lado intermediário? Que eu entendi que é o que a Company Hero faz, né? Porque a empresa, ela fala assim, bom, eu não posso dar benefício para essa pessoa. Então, eu vou tentar falar com um intermediário aqui para ver se consegue resolver as coisas com a própria PJ, imagino, né, Miklos? Depois você me corrige se eu compreendi, mas eu acho que a Tem Company formas e Hero formas, se tem já formas, explico. né? Mas aí eu acho que a Company Hero, por exemplo, é uma, né, e muitas outras, né, empresas estão surgindo nesse meio tempo para tentar falar assim, bom, uma pessoa que é pessoa jurídica ele quer prestar serviço dessa modalidade de contratação, tá bom. Só que essa pessoa, ela se sente desprotegida em alguns aspectos. E plano de saúde, a gente sabe o quanto é difícil conseguir como pessoa física individual, né? Mas não por culpa da pessoa física, mas sim por causa do momento que nós vivemos dentro da sociedade, das seguradoras, etc. Então, não é favorecido, não é facilitado, né, que a pessoa física, hoje, o indivíduo, consiga a sua própria plano de saúde.
né? Ah, mas ele vai conseguir então por meio da sua PJ, mas como é que ele vai executar isso de maneira que os custos sejam razoáveis? Então, eu acho que aqui, e vai ao encontro da discussão, que está tendo no Supremo Tribunal Federal, hoje tem esses dois temas, né? O tema 1389, que, em poucas palavras aqui, de maneira simplificada, vai tentar verificar a legitimidade das formas de contratação, e o outro tema, que é o tema 1291, que trata do uso das plataformas, né, dos aplicativos e dos trabalhadores que utilizam esses aplicativos para prestar serviço, né, dentro da que nós chamamos hoje da gig economy, né? Então, são os gig workers trabalhando dentro da gig economy. Então, o que que eu acho que a gente precisa aqui? A gente vê, por exemplo, a necessidade de se legitimar determinadas relações jurídicas. A gente vê empresas como a do Miklos, a Company Hero, que está tentando fornecer soluções para tentar resolver problemas dentro da realidade do dia a dia, dessas relações jurídicas alternativas à relação de emprego. E aqui estamos falando especificamente dos PJs, né? E eu acho que enquanto o Congresso não se pronunciar, né, determinando quais são os limites ou não, o Supremo Tribunal Federal vai definir. Lembra que eu falei que estava tendo uma briga entre Justiça do Trabalho, Supremo Tribunal Federal, entre o que poderia ser feito e não poderia ser feito? Eu acho que agora, para evitar essa enxurrada de reclamações constitucionais e também para apaziguar um pouco e trazer mais segurança jurídica, vai se discutir quais são os limites. Eu creio aqui, dentro da minha visão, que vai ser determinado e vai ser legitimado determinadas contratações como possíveis de serem feitas por meio de pessoa jurídica. Agora, quais vão ser os limites dessa, que daí entra um pouquinho naquela seara anacrônica, como bem notou o Miklos, de o que é subordinação, como que a gente vai definir quem é subordinado, não é subordinado, ou quem tem de fato liberdade para contratar ou não, né? Formas alternativas para definir, eu quero ser PJ e vou respeitar essa forma de contratação. Eu acho que aqui a gente não tem nenhuma resposta nesse sentido, né? Eu queria trazer para vocês, eu sei que já estamos acabando, mas é importante, vou tentar apresentar para vocês, no dia 6 de outubro, há exatamente quase um mês aqui, o, o Supremo Tribunal Federal, ele, ele tá, vocês estão vendo a minha tela, né? Tá carregando. Agora Tá. foi. Foi? Tá. Sim, Dá para ver a tela normal, né? Sim. sim. Tá. Então, aqui vocês veem o que teve numa audiência pública em que foram discutidas, né? Quem que participou dessa audiência? Entidades de classe, autoridades trabalhistas, né? Membros do Ministério Público do Trabalho, né? Professores, economistas. E foi discutido aqui os argumentos a favor da pejotização e contra da pejotização. Vocês vão ver que, olha só o resumo do que a gente discutiu até agora, nesses 50 minutos que nós falamos, né, 40 minutos que nós falamos, aqui está exatamente a discussão que eu trouxe, que o Miklos trouxe e que eu imagino que está pairando na cabeça de vocês. Então, lá em 6 de outubro, ó, argumentos favoráveis à pejotização. Então, número um, temos uma Constituição que protege a livre iniciativa e a autonomia contratual. Número dois, a pejotização é legítima em setores de alta especialização. Eu dei dois exemplos: médicos, arquitetos, profissionais liberais de uma maneira geral, né? Aqui, acho que é importante deixar claro que a gente não pode entender a pejotização como uma substituição do vínculo de emprego. Não é isso. É permitir uma forma alternativa de contratação para determinados casos. Eu acho que os trabalhadores, por exemplo, trabalhadores de fábrica, trabalhadores, né, da base, né, do setor produtivo brasileiro, não podem ser tratados como PJ, ou podem ser contratados como PJ. Isso. A CLT existe Mas aí para volta isso, também. Eles vendem né? sua unidade de trabalho, tem dependência realmente mais Isso. grande, não E aí, conseguem trabalhar de qualquer lugar. Então, exato, tem um exato. case para a CLT, para Tem. auxiliar essas pessoas mais vulneráveis. Exatamente. E a CLT, historicamente, foi feita nesse sentido. Acho que o Miklos também colocou na industrialização. Tivemos a industrialização, houve um abuso né, no uso da relação da força produtiva humana. As leis trabalhistas surgem nesse momento, para colocar limites nisso daqui. Então, veja que
mesmo os argumentos favoráveis à pejotização, não está entendendo que a pejotização deve ser aplicada de uma maneira irrestrita. Ao contrário, deve ser aplicada de uma maneira restrita, mas deve ser preservado aquilo que foi acordado dentro dessa restritividade, deve ser preservado aquilo que foi acordado entre as partes, né? Agora, os argumentos contrários à privatização remetem ao que está sendo discutido até hoje, né? Nas reclamações trabalhistas, por exemplo, né? Número um, fraude à legislação trabalhista, né? Porque vai ter um monte de PJ que, na verdade, deveria ser empregado e está sendo contratado como PJ, né? Esse é um ponto importante que o governo vai enfrentar e o Supremo também está olhando para isso. Quando eu não contrato alguém como PJ, eu contrato alguém como empregado, eu recolho mais impostos, principalmente eu estou falando das contribuições previdenciárias do INSS. Hoje, a média no Brasil, estamos falando de 30%, 28,8%, 29%, 30%, né? No momento que eu contratar alguém como PJ, eu não tenho esse pagamento. O que vai acontecer com a receita, né? Ou o que vai acontecer com os ganhos da contribuição previdenciária? A gente já tem um INSS em crise. Como é que vai resolver isso daí, né? Essa questão aqui, né, que discutível, se não cria postos de trabalho, amplia desigualdades, eu acho Mas que aí vira isso um imposto não é. forçado também, Pois essa para é, salvar isso. Isso me parece forçar um público que talvez não é dependente nisso a bancar de mais uma avenida os outros com um fornecedor que ao longo das décadas se demonstrou pouco eficaz em ser um bom prestador de serviço para saúde básica, previdência, etc. Então, por isso tem um opt-out maior por essa crise de confiança, tá? sim. Sim, a minha tela parou de compartilhar, né? Acho que imagino que sim, né? Não, não, aqui tá. Tá? Bom, é, de qualquer forma, o que eu acho que a gente deveria fazer aqui tá compartilhando ainda? Desculpa, pessoal, advogado e tecnologia, né? É uma tristeza, né? Mas enfim. Anderson, se você puder, alguém na Câmara puder descompartilhar, para mim ajudaria, tá bom? Então, o que eu queria concluir aqui eu concordo com o Nicolas, né? Às vezes a gente está tratando o todo, né? Quando deveria ser tratado só a parte, né? A gente deveria, na verdade, tratar diferenciadamente alguns públicos. É isso que a gente deveria fazer, né? Concordo com o seu ponto, acho que faz muito sentido. One size does not fit all, um tamanho não cabe para todos, não sei se tem esse ditado em português. E talvez a palavra que tu citou, dependência, é muito importante. A ver quem está mais dependente, menos dependente. Um ponto que eu queria voltar um pouco sobre benefícios, tá? Dois terços do. Desculpa, 79% dos PJs gostariam de ter um plano de seguro de saúde, por motivos óbvios. E queria voltar a uma palavra que tu falou no inicial. Benefício significa dependência. Eu não acho significa dependência necessariamente, porque eu questiono quanto essa pessoa é 100% dependente, fundamentalmente em ter esse serviço com aquela empresa de seguro, de enumeração, quando hoje o talento é mobile, consegue trabalhar em diferentes formas. Talvez quem está mais dependente hoje é a empresa dos seus talentos. Talvez mudou um pouco o jogo. Para certos segmentos, com certeza, ok? Para certos, talvez não, e talvez lá o debate pode ser diferente. Agora, falou, como poderia ser contratado? Diferentes benefícios. Empresas que tomam mais risco simplesmente contratam porque querem endereçar os dores chaves do seu talento e contam que isso não vai virar um risco jurídico. Aí os advogados vão vir e falar não, não, mas tem empresas que fazem desse formato. Tem empresas que falam, eu estou contratando outra empresa, PJ seu, e eu gostaria que tenham algumas boas práticas para talento que trabalha conosco. Aí no contrato podem até falar, eu gostaria que você e qualquer trabalhador dentro da sua PJ tenha um seguro de saúde para que você será reembolsado, prestando a comprovante.
igual qualquer advogado que já mandou seu escopo e está sempre lá. Se eu mando um fax, tive que viajar, não sei o quê, uso de papel, aí eu vou precisar ser reembolsado. Perfeito. Tem também empresas que pedem os prestadores de serviço aderirem certas boas práticas de meio ambiente, de ética, de proteção de dados, que até podem reembolsar essa outra parte a poder atender essas necessidades. Então, benefícios como seguro de saúde podem entrar lá. VTVR faz pouco sentido, tá? Para o PJ que já declara na renda total. Aí, para mim, o importante é focar nas coisas que as pessoas mais precisam remuneração boa, mercado ou mais, poder participar em eventuais ganhos e valor, ou success fees, etc., referente valor entregue, seguro de saúde, com, com investimento na sua previdência privada. Desejo que meus prestadores tenham uma vida tranquila no futuro. Temos uma prática de querer ajudar pessoas a poderem se aposentar. Vou te reembolsar. Se eu investir lá, eu também vou. Tem várias maneiras a poder ajudar seu talento e ainda tentar se adequar minimamente no lei, enquanto nossa estimado STF vem com um novo modelo que a gente consegue entender e atender da melhor forma. Tô ciente que acabamos com o tempo, então vou parar aqui. Boa. A gente tem mais uma pergunta aqui, se eu puder aproveitar para fazer. E aí, uma pergunta para já direcionar a conclusão aqui do nosso bate-papo. Então, acho que começando pela pergunta que a gente recebeu aqui no chat, né? Acho que, em resumo, durante a audiência pública, né, sobre o tema 1389, mencionou-se repetidamente que, no regime seletista, é o empregador quem arca com os encargos previdenciários, que é um argumento usado contra a contratação PJ. E aí, considerando as dificuldades enfrentadas por autônomos na gestão administrativa e previdenciária, como que vocês veem, sob o viés trabalhista, essa transferência de responsabilidade previdenciária às empresas contratantes? Essas dificuldades também se refletem no aspecto previdenciário? E aí, já emendando a última pergunta, seria quais são as tendências aqui em termos de contratação de pessoas, né, no nosso regime e como que vocês veem aí nos próximos anos o desdobramento da questão de pejotização? Antes que tu entre na parte jurídica, Daniel, eu vou falar. Aqui na Camper Hero, a gente co-invista na previdência privada contratado para nossos PJs. É nossa política aqui. E entendo, agora tu vai citar um pouco riscos trabalhistas em volta, mas acho uma boa prática e incentivo todos a fazerem, assumindo um certo risco, claro. É, bom, a pergunta da Aline foi ótima, né? E se me deixar, eu fico mais uma hora falando aqui, mas aí o Anderson não vai deixar, né? Nem a Câmara Britânica. Mas, enfim, eu concordo totalmente com o que a Aline falou. Parece que o Estado está jogando de novo a responsabilidade para as empresas para arcar com custos, né? Ou com obrigações que seriam, enfim, que deveriam ter a maior parte, né, pelo menos a responsabilidade, o próprio Estado, né, da arrecadação dos impostos de uma maneira geral. Na verdade, a contribuição Tá. social, né, a gente Entendi, já já tem foi. muitos impostos, já tem muitos impostos, tem Muitos. imposto para A, para B, para C, para D, etc. E no âmbito do trabalho, né, a gente tem as contribuições sociais, que eu diria que é o principal imposto, né, ou custo, um dos principais custos da relação de emprego, né? E aí, por isso que ao longo desses anos, né, para evitar o pagamento para que esse custo não ficasse muito elevado, as empresas então estão sendo mais criativas na maneira de atrair os talentos por forma de outros benefícios. Então, é aí que surge o plano de saúde, é aqui que surge o vale alimentação, é aqui que surge o vale refeição, é aqui que surge os planos de ações, né, stock options, né, e derivados, enfim, é Nem uma que a empresa maneira está de criativo, está prestando atenção ao talento que eles ao estão talento. desejando. Exato, exato. E agora, e aí a Aline eu concordo com a Aline, né? A Aline falou assim, puxa, parece que estão usando de novo o argumento e estão colocando
a responsabilidade ou a culpa, né? Parece até uma questão de culpa em cima das empresas, né? Então, Ah, o fato de eu não poder flexibilizar vai destruir o meu estado, como se já não tivesse em crise, né? As questões das contas públicas, né? E aí, nesse sentido, então, a gente não pode ter uma decisão favorável à flexibilização. Isso é um absurdo, né? Eu acho que, Anderson, eu paro por aqui, que senão a gente vai. Não sei se a gente tem mais algum tempinho para. Acho que teve mais uma pergunta, se eu não me engano, né? Alguém fez uma pergunta adicional aqui. Sim, sim, fez, eu já respondi que a gente responde em separado por conta do horário. E, obviamente, a gente está à disposição aqui. Se tiver alguma pergunta que alguém queira direcionar depois em separado, fiquem à vontade. Então, por uma questão só de organização aqui da agenda de todos os presentes, acho que a gente pode já encerrar. Não sei se vocês querem ter uma palavrinha final, Miklos e Dani. e gostaria de agradecer pela participação. Eu acho todas as pessoas que estão em busca de talentos e contratam deveriam olhar com mente aberta CLT e PJ. Minha aposta é que as duas modalidades vão continuar a existir em formas novas. Então, busca sempre a ver que outros empresários, os gerentes de RH, os gerentes de área financeira estão fazendo dentro da modelo atual, o ambiente jurídico atual e o novo que vai surgir. Qualquer pessoa que tenha alguma dúvida, quer falar como a gente faz, os clientes, o PJ estão fazendo, meu contato está no chat. Ficarei muito feliz a poder ajudar de qualquer forma. E obrigado a todos. Também eu só queria agradecer mais uma vez a oportunidade à Câmara Britânica. Agradeço, Miklos, obrigado aí também pelo debate, né? A gente já se conhecia antes, a gente está falando agora e foi muito produtivo. Agradeço também ao Leonardo, né? E ao presidente, ao Anderson, né? O vice-presidente, e a todos aqui que permitiram a organização desse evento. Então, obrigado e também fico à disposição. Para quem quiser o meu contato, está no site do Matos Filho, daí José Daniel Gatti Wegner, tem meu e-mail, estou à disposição aí para quem precisar conversar comigo também. Obrigado. Boa. Então, quero agradecer a todos pela participação, em especial vocês dois pelo bate-papo. Foi muito bacana ter essa conversa com vocês e aprender um pouquinho mais. Muito obrigado também a todos que acompanharam o evento e ficaram aqui até o final, até o próximo encontro. Esse evento ele foi gravado, ele ficará disponível no canal da Britcham no YouTube e a gente convida todos a compartilhar o link nas redes sociais e a agenda dos próximos eventos estão disponíveis no site da Britcham. Bom dia a todos, pessoal. Tchau.